Irmãos, vamos hoje relembrar aquilo que nós cremos sobre a ressurreição. Tenho dito, afirmado várias vezes para a igreja que a ressurreição de Cristo é um dos fatos históricos, dos relatos bíblicos mais contestado na história da humanidade. Mais contestado do que a teoria da criação. Isso por quê? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, a nossa fé era algo vã, não teria valor, nós não poderíamos viver no mundo com a esperança de um Cristo vivo ressurreto. E eu gostaria de lembrar alguns fatos importantes daquilo que nós cremos sobre a ressurreição. Das doutrinas do cristianismo, a doutrina da ressurreição de Cristo é a mais central. Primeiro, que ele ressuscitou corporalmente, não foi apenas o espírito, não foi apenas aquilo que é imortal, mas o seu corpo ressuscitou. A prova disso é o túmulo vazio. E, aliás, o túmulo vazio é uma prova incontestável, histórica. Claro que ele por si só não é suficiente, mas o túmulo vazio nos traz uma grande resposta sobre o fato de Cristo ter ressuscitado corporalmente. Depois ele apareceu aos discípulos, e o Espírito não é uma coisa visível. Então poderia dizer, como algumas doutrinas falsas, que o Espírito apenas se revelou como fazia no Antigo Testamento. Mas o Espírito não é algo apalpável, como ele falou para Tomé: vem aqui, coloca a tua mão nas minhas feridas, nos cravos, no meu lado onde a lança feriu. Não. O Espírito não pode se alimentar como ele fez lá no mar de Tiberíades, quando ele estava ali, naquele momento do encontro com seus discípulos. Então, Cristo ressuscitou e ressuscitou corporalmente. Essa é uma doutrina central da nossa fé, é uma doutrina central do cristianismo. Então, Cristo ressuscitou. Claro que esse fato é contestado, porque sem ressurreição, sem futuro. Sem ressurreição, nós nos tornamos nada. Paulo escreve isso em 1 Coríntios 14, 17, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Com essa base, é correto dizer que Paulo via a ressurreição como texto central da fé cristã, como nós já dissemos. Através da história, a igreja, a verdade da ressurreição tem sido atacada, contestada. Nos livros, programas de TV e nas várias teorias de várias religiões se contesta a ressurreição, mas nós cremos, e hoje gostaríamos de pensar sobre o que nos leva a crer na ressurreição. Primeiro, os relatos históricos são confiáveis. Esse é um primeiro passo para defender a ressurreição. Os autores, os escritores do Novo Testamento, principalmente dos Evangelhos, foram testemunhas oculares. São relatos históricos confiáveis. Se tudo aqueles que eles relataram merece confiança, a ressurreição também merece. Então esse é um primeiro ponto, que os relatos históricos não puderam ser contestados ao longo da história, porque são verdadeiros. Os seus autores são personagens que existiram, são personagens que deram a sua vida criando nisso. Existe vamos dizer assim, um contestador que chama Lane Craig. Ele, no livro dele, fala sobre ressurreição e fé, e ele está contestando. Ele fala o seguinte: a questão é se as narrativas evangélicas são relatos historicamente confiáveis ou lendas. E no fim ele mesmo se rende ao fato de que não são lendas, são relatos históricos. Então, primeiro, relatos históricos que foram autênticos, porque foram escritos por aquelas pessoas que afirmam terem visto, são puros. Então nós temos alguns textos originais, então eles não foram alterados na sua forma original, são verdadeiros, porque os apóstolos não eram enganadores, nem eram enganados, nem estavam enganados. O Bart Ehrman,
notório crítico do Novo Testamento, ele diz que podemos dizer com certa confiança que alguns dos discípulos afirmaram ter visto Jesus vivo. E olha, essa coisa é muito interessante. E ainda nós temos um túmulo vazio. Não é apenas um túmulo vazio. Nós podemos entender que o túmulo onde Jesus foi sepultado era um lugar conhecido. As pessoas de Jerusalém poderiam ir lá e verificar o túmulo vazio. É claro que não é uma prova suficiente. Daí se ter que criar uma alternativa para o túmulo vazio. Então, qual é essa túmulo? Os discípulos roubaram o corpo. Mas imagina um corpo roubado na madrugada de domingo, num túmulo que estava guarnecido pela guarda romana, com um selo romano, e os discípulos então roubaram esse corpo e colocaram aonde? A falta de um corpo, né, não apenas o túmulo vazio, mas onde estaria o corpo de Jesus? Essa semana, eu não sei se foi na quinta ou na quarta-feira, eu estava indo deitar quando a televisão estava encerrando, acho que o jornal, alguma coisa, a televisão mostrou que ia passar o filme Ressurreição. E foi interessante, eu assisti o filme todinho, deitei tarde, porque o filme estava mostrando Pilatos e os fariseus, né, as autoridades lá do Sinédrio, sumos sacerdotes e tantos outros, falando que o túmulo, subornaram os soldados para dizer que o túmulo tinha sido, que o corpo tinha sido roubado, mas Pilatos chamou um dos seus chefes da guarda, o tribuno, e falou com ele: acha o corpo de Jesus, acha o corpo. E o filme então mostra aquele tribuno com os soldados romanos escavando, buscando corpos, desenterrando gente, buscando quem tinha morrido e buscando a prova, né? Uma mão perfurada e pés perfurados, lado ferido. E o resultado é que eles ficaram nessa luta por quase 3 dias, até quando acharam que não adiantava mais achar um corpo. E o filme mostra que no fim o tribuno, por causa da pressão de Pilatos, arrumou um corpo lá, já em decomposição, e apresentou como se fosse Jesus, mas nem Pilatos acreditou. Na verdade é um filme, é uma ficção. E aquele tribuno então começa a procurar por que tinha sumido, procura os discípulos, e ele então vai procurando até que ele se encontra com um dos discípulos, e o discípulo então narra para ele, mesmo ele sob pressão, que crê que Jesus ressuscitou e que tinha aparecido a alguns. O tribuno então vai procurar os soldados e faz um deles confessar que tinha sido subornado, e aquele soldado conversa, e aquele tribuno fica impressionado com a história. No fim ele termina baixando os discípulos, vê Jesus e se rende aos pés de Jesus. É apenas uma ficção, mas nos lembra um pouco o que foi aquele momento vivido, porque o túmulo estava vazio e eles não conseguiram achar um corpo para, vamos dizer assim, desmentir os discípulos, que era o que as autoridades religiosas e romanas queriam. Mas não podia, porque não existia corpo, não está aqui, ressuscitou, foi a mensagem dos anjos naquele momento. O túmulo vazio, então, é um testemunho, mas não apenas o túmulo vazio e não tinha um corpo em qualquer lugar que pudesse representar Jesus. Nós temos então algumas teorias, né? Entre elas a teoria da conspiração, que oferece que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e continuaram a mentir sobre a sua aparição. Mas nós já vimos que essa teoria, essa hipótese, ela é fraca, porque os discípulos acreditavam na ressurreição. Os acontecimentos seguintes na história do cristianismo mostraram que eles acreditavam ao ponto de entregar suas vidas. Ninguém morre por uma mentira. Então essa ideia de conspiração, ela cai pela sequência, por aquilo que vai acontecer após aqueles acontecimentos. Então Jesus ressuscitou. Nós temos uma outra teoria, que é a teoria da morte aparente, que Jesus de fato não teria morrido. Mas é interessante, essa teoria, ela é fraca em alguns aspectos. É improvável que um homem semi-morto fosse capaz de levantar, caminhar
para mover aquela pedra aqui pesada com um selo romano, sobrepujar os guardas romanos e fugir. Então, essa teoria não consegue explicar a alegação dos discípulos quanto à ressurreição, pois se eles tivessem visto Cristo reanimado, teriam simplesmente pensado que ele nunca teria morrido. E era mais fácil proclamar a prova de que ele era filho de Deus, que não teria morrido. Seria mais fácil do que proclamar a ressurreição. A outra fraqueza dessa teoria é pensar que soldados romanos experientes, acostumados à morte, a testar a morte, inclusive com a lança perfurando o lado de Jesus até o coração, e eles atestaram a morte. É difícil pensar que soldados romanos se enganariam a isso. E essas teorias caem por terra, inclusive a teoria do túmulo errado, de que foi enganado, eles selaram o túmulo errado, selaram o túmulo vazio, mas os lençóis no túmulo vazio, e o testemunho das mulheres que foram procurá-lo naquele túmulo. Então, e por que não acharam? Então, se os soldados começaram a fazer uma procura, abrindo túmulos, como não acharam então o túmulo em que estava Jesus, já que o jardim onde Jesus tinha sido enterrado era um jardim de gente rica, e que se tivesse tido algum outro sepultamento naquele dia era fácil verificar. Então todas essas teorias caem por terra quando a gente pensa no que realmente aconteceu. Então nós cremos que Jesus realmente ressuscitou, que está vivo, e as suas promessas são verdadeiras, se cumprirão. Aí agora cabe a nós, diante disso, pensar por que nós vivemos, por que estamos aqui. E aí nós vamos voltar para o apóstolo Paulo, quando fala que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A ressurreição é um chamado à renúncia da nossa vida para deixar Cristo viver em nós. A ressurreição não apenas é a proclamação da vitória de Cristo sobre a morte, esse último inimigo a ser vencido, não. A ressurreição, além de ser a proclamação da nossa vitória, a ressurreição é um chamado a uma vida santa, uma vida diante de Deus, uma vida que proclama aquilo que nós somos em Jesus Cristo. Meus irmãos, nós podemos celebrar o dia de Páscoa com muita alegria. Olhando todo o significado da Páscoa, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, com aquela matança dos primogênitos e que abalou o Egito tremendamente, mas mostrando que o sangue do Cordeiro evitou que a morte entrasse naquelas casas, e por isso foram salvos os primogênitos dos hebreus naquela época, não é? E eles então puderam sair alguns dias depois, 2 dias depois, sair levando bens e indo para um caminho que Deus os conduzia para trabalhar com aquele povo. A Páscoa é realmente a passagem daquele povo pela morte, para viver uma nova vida em caminho à terra prometida, a Canaã deles. Nós também, quando olhamos a ressurreição de Jesus, que nos concede a vitória sobre a morte, então nós louvamos a Deus, porque um dia também nós estamos nessa caminhada, passando muitas vezes pelo deserto, mas sabendo que num deserto Deus nos conduz. É bom olhar o final do livro de Deuteronômio, quando falar que aquele povo passou 40 anos no deserto, as roupas não envelheceram, os calçados não envelheceram, e não faltou pão nem água para aquele povo. Então nós podemos caminhar pelo deserto sabendo que Deus cuida de nós. E aquelas coisas básicas que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, quando fala que eu não devo me preocupar com o que vestir, porque Deus vestiu Salomão, e nem os lírios do campo têm a beleza que aquilo que Deus nos concede para vestir. Olha que coisa maravilhosa. Então as necessidades básicas, vestimenta, alimento, e ele fala então que se Deus alimenta os pássaros, os pardais, aquelas coisas tão pequenas, ele cuida deles com alimento, como ele não vai cuidar da gente? Quando fala de moradia, e fala que assim as lebres, os coelhos que são
Os animais tão fracos podem construir suas casas na rocha, Deus também pode nos suprir no deserto, nessa caminhada, né? Entre a nossa saída do Egito, entre a saída do mundo, passando por o Mar Vermelho, passando por todas aquelas provas de vitória, de vencer e mandando a gente caminhar em frente, mas muitas vezes Deus nos permite esse tempo de estar trabalhando, burilando, né? Lapidando nossas vidas, mas nessa lapidação não nos falta aquilo que é básico: vestimenta, alimento e moradia. Temos um lugar para reclinar a cabeça, por causa do cuidado maravilhoso e espetacular de Deus, o cuidado que Ele tem para cada um de nós, por cada um de nós. E aí nessa caminhada, nós agora temos que nesse caminhar, declarar claramente que estamos indo para Canaã, que temos um alvo, um propósito, estamos caminhando para lá, e as coisas que possam acontecer aqui são coisas temporárias. A única coisa que é eterna é a nossa bendita esperança. A única coisa que vai ficar é aquilo que nós cremos. Então, queridos irmãos, vamos viver o dia de hoje celebrando ao Senhor, vamos ver o dia de amanhã, cada dia de nossas vidas, reconhecendo que somos do Senhor, porque o Cristo que morreu, vencendo a morte, pagando a nossa culpa, é o Cristo que ressuscitou no domingo de manhã, declarando a vitória sobre a morte e fazendo uma promessa extraordinária. Essa promessa que os anjos que aparecem aos discípulos lá no monte da Assunção de Cristo, aqueles discípulos, aqueles anjos que aparecem, falam assim: assim como vistes ir, há de vir outra vez. Jesus fez essa promessa muitas vezes: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Então a igreja do Senhor é a igreja que vive essa bendita esperança. Por isso, eu gostaria que acompanhássemos o cântico de um hino que eu gosto tanto e canto sempre no culto de ceia, que é o hino 114, que fala: assim como Cristo foi, Ele há de vir. Ó, que dia glorioso, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, e quando Cristo romper-nos os ares, vier outra vez para nos levar para si mesmo. E é uma oração esse hino. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver aqui nessa certeza extraordinária de que Jesus vai voltar. Que Deus abençoe. Querida igreja, nesse instante vamos cantar juntos o hino. Logo depois do cântico, o pastor Fábio vai orar.